Meus pais alimentaram um ódio e competição entre mim e minha irmã, e o resultado foi devastador. Sempre escutei minha mãe dizer desde muito pequena que irmã é para sempre, um mantra repetido à exaustão. Mas cá entre nós, essa ladainha nunca colou comigo. Renata, minha irmã de 26 anos, e eu, Carolina, aos 28, éramos água e óleo, duas forças da natureza em constante colisão. A culpa? Essa recaí sobre meus pais, que em vez de aparar as arestas, preferiram atiçar o fogo da rivalidade entre nós. Desde a mais tenra infância, fomos treinadas para competir. Notas escolares? Uma batalha campal. Amigos? Um território a ser conquistado. Namorados? Aí a coisa ficava feia de verdade. Se Renata tirava um 10 em matemática, eu me matava para tirar um 10 em história. Se eu ganhava um presente legal, ela dava um jeito de ter um melhor. Era uma loucura. Em vez de nos ensinarem a cooperar, a celebrar as conquistas uma da outra, nos transformaram em adversárias implacáveis. Anos depois, já adulta, descobri que meus pais tinham crescido em famílias extremamente competitivas. Meu pai era o caçula de 4 irmãos, sempre lutando por atenção. Minha mãe, por sua vez, vinha de uma família onde o sucesso acadêmico era a única medida de valor. Eles projetavam em nós suas próprias experiências traumáticas, perpetuando um ciclo tóxico de competição. Lembro das festas de aniversário. Em vez de cantarmos parabéns juntas, competíamos para ver quem apagava mais velas de uma vez. No Natal, a briga era para ver quem ganhava o presente mais caro. E nos campeonatos de vôlei da escola? Era cada cotovelada, cada puxão de cabelo. Parecíamos duas leoas disputando um pedaço de carne. Nossos pais? Eles adoravam. Filmavam as brigas, incentivavam os puxões de cabelo, aplaudiam as provocações. Era como se a felicidade deles dependesse da nossa desgraça. Se um dia chegasse em casa com um boletim cheio de meu pai fazia questão de esfregar na cara da Renata, que por sua vez, revidava com comentários maldosos sobre o meu peso. A inveja é uma merda, né, Carolzinha? Ela debochava, com aquele sorrisinho cínico que me dava nos nervos. Mas por trás daquele deboche, eu via um brilho de tristeza, uma súplica silenciosa por aprovação que nunca chegava. E não parava por aí. Se eu conseguia um emprego de meio período, Renata fazia de tudo para conseguir um melhor. Se eu começava a namorar um garoto legal, ela dava um jeito de se insinuar para ele, só para me irritar. Lembro de uma vez, no aniversário de 15 anos da Cláudia, a garota mais popular da escola. Eu estava dançando com o Maurício, o crush da minha vida, quando a Renata chegou e simplesmente o puxou para dançar com ela. Naquele momento, senti uma raiva tão grande que tive vontade de esganá-la. Nossos pais, em vez de nos darem um basta, achavam graça. Deixem elas se resolverem, diziam, enquanto nós nos esmurrávamos para ver quem era a melhor. Anos depois, conversando com a minha terapeuta, percebi que eles projetavam em nós as próprias frustrações, a competição que existia velada no casamento deles. Era uma dinâmica doentia que nos marcou profundamente. A verdade é que a gente se odiava. E o pior de tudo é que, no fundo, eu acho que a gente se amava também. Mas esse amor estava soterrado sob camadas e mais camadas de inveja, ressentimento e competição. Se tivessem nos ensinado a construir pontes, a celebrar a individualidade de cada uma, talvez a história fosse diferente. Mas não, eles preferiram nos afogar em um mar de picuinhas e disputas sem sentido. Uma noite, ouvi meus pais conversando no quarto ao lado. Elas precisam aprender a lutar pelo que querem, dizia meu pai. O mundo lá fora é cruel, quanto antes aprenderem melhor, concordava minha mãe. Suas vozes eram uma mistura de preocupação e orgulho distorcido. E assim crescemos, duas estranhas dividindo o mesmo teto, alimentando um ódio mútuo que parecia não ter fim. Até que um dia a bomba explodiu. E o estrago foi tão grande que nos afastou por longos e dolorosos 6 anos. Lembro como se fosse hoje o dia em que tudo desandou. Eu estava feliz da vida, prestes a me formar na faculdade, namorando o cara mais incrível do mundo, o Ricardo. Tínhamos uma conexão linda, daquelas que a gente acha que só existe em filme. 3 meses de namoro e eu, toda orgulhosa, o levei para conhecer meus pais em Niterói. Adivinha quem também resolveu dar o ar da graça? Renata, a rainha do drama. Ela tinha acabado de entrar na faculdade, mas já estava infeliz porque não tinha passado na UFRJ, seu sonho. Meus pais viviam me contando que ela estava sofrendo para fazer amigos, por isso vivia grudada neles. Já vi que o fim de semana seria tenso. Bastou apresentar o Ricardo para Renata mostrar a que veio. Uma falsidade que dava ânsia. Começou a grudar nele, a fazer perguntas sobre a vida dele, tudo com um sorrisinho cínico no rosto. Eu e o Ricardo nos entreolhamos, sem entender nada.
mas a gota d'água foi quando ela começou a dar em cima dele na maior cara de pau, bem na minha frente, durante o jantar. Nossa, Ricardo, você cozinha super bem. A Carol nem sabe fritar um ovo, ela disse, me lançando um olhar desafiador. Aquilo me subiu à cabeça. Não queria que o Ricardo visse a baixaria que era a minha família, mas não aguentei. Renata, dá um tempo. Ele é meu namorado, que feio ficar se jogando assim, falei, tentando manter a calma. Ela, debochada, revirou os olhos e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Aí perdi a linha de vez. Gritei que ele era meu convidado, que ela tinha que respeitá-lo, que estava deixando ele super constrangido. Renata, com a maior cara de pau, soltou. A Carol, ele merece coisa melhor, né? Aquilo foi como um tapa na minha cara. Começamos a discutir feio, xingamentos pra lá e pra cá. E não parou por aí. Renata, possessa, me puxou pelos cabelos e me deu um tapa na cara. Uma agressão daquelas que a gente só vê em novela. A partir daí virou um caos. Uma briga de rua com direito a gritaria, puxões de cabelo e arranhões. Ricardo e meus pais tiveram que nos separar. No fim, estávamos as duas descabeladas, machucadas e gritando uma com a outra. Ricardo, coitado, me tirou de lá, me colocou no carro e me levou para casa, tentando me acalmar. Calma, meu amor, respira fundo. Sua família é meio maluca, mas a gente vai superar isso, ele disse, me abraçando forte. Se não fosse por ele, acho que a briga teria durado a noite inteira. Depois daquele dia, nunca mais falei com a Renata. Cansei. Já morava longe, então, para mim, ela deixou de ser da família. Meus pais me ligaram no dia seguinte, dizendo que tinham dado um esporro na Renata, que esperavam que a gente se resolvesse. Nem pensar, respondi. Não queria mais nada com ela. E ainda joguei na cara deles que a culpa era deles também, por terem incentivado a rivalidade desde sempre. Eles se desculparam, reconheceram o erro, mas já era tarde demais. Perdoei meus pais, porque não queria cortar o laço com eles, mas a Renata. Sem chance. 6 anos se passaram. Nunca mais trocamos uma palavra. Havia em festas de família, mas nos evitávamos como o diabo foge da cruz. Guardo esse segredo a 7 chaves, mas a bomba estourou no meu chá de panela. Além das minhas madrinhas, convidei só parentes e amigos próximos. Ricardo também estava lá, afinal, não fazíamos questão daquela tradição de só convidar mulheres. Tudo perfeito, até meus pais chegarem com a Renata. Juro que levei um choque. Ela parecia tão surpresa quanto eu. A sala ficou em silêncio, um clima tenso no ar. As madrinhas cochichavam, os tios nos olhavam com pena, era um clima de velório. Meus pais vieram com aquele papinho de que já faz tanto tempo, que somos adultas agora, que precisamos nos reconciliar. A cara da Renata denunciava que ela tinha sido enganada pelos nossos pais. Antes que ela pudesse abrir a boca, eu cortei. Vocês não tinham o direito de fazer isso no meu dia. Por favor, vão embora com a Renata. Eles resistiram então, respirei fundo e contei toda a história na frente de todo mundo. Relembrei o show de horrores que a Renata tinha dado 6 anos atrás, o ataque, a humilhação. E não foi só isso, continuei, com a voz embargada. Ela me roubou Maurício no meu aniversário de 15 anos. Vocês se lembram disso? Pois é, ela sempre fez de tudo para me ver infeliz. Perguntei se alguém ali achava que eu devia simplesmente deixar pra lá. Me casar com outro cara talvez fosse diferente, mas estava prestes a subir no altar com o mesmo homem que a minha irmã tinha tentado me roubar. E ainda me agrediu fisicamente por causa disso. Deixei claro que não sentia a menor obrigação de perdoá-la, que não queria gente tóxica na minha vida. A Renata finalmente se tocou da furada em que tinha se metido e saiu de fininho. Minha mãe foi atrás para tentar amenizar a situação, imagino. Meu pai ficou um pouco, mas eu mandei embora também, dizendo que estava decepcionada. Vocês nunca entenderam o mal que fizeram para nós duas. A culpa é toda de vocês, gritei. Meu pai, surpreso com minha reação, tentou se defender. Sempre quisemos o melhor para vocês. A vida é competição, filha. Não, pai, retruquei. A vida é cooperação. Vocês falharam em nos ensinar isso. Ele ficou furioso, me chamou de infantil, disse que eu estava remoendo coisas do passado. Não quis discutir e o expulsei. Depois disso, precisei de uns bons minutos para me recompor. Ricardo e minha madrinha foram incríveis, me distraíram e logo a festa voltou ao normal. Mas a noite toda senti um vazio, uma angústia que não me deixava em paz. Voltamos para casa e eu e Ricardo nem tocamos no assunto. Estava aliviada por não ter ouvido meus pais desde então. 5 dias se passaram, até que minha mãe me liga, não para se desculpar, mas para me culpar pela situação da Renata. Pasmem, ela queria que eu ligasse para minha tia e implorasse para que ela desse um emprego para Renata.
Aparentemente minha irmã estava desempregada há 6 meses e sem grana para pagar o aluguel, tinha voltado a morar com nossos pais. Minha mãe tinha comentado a situação com a minha tia, que estava abrindo uma empresa e tinha prometido dar um cargo de chefia para Renata, que já tinha experiência em marketing. Só que depois do meu chá de panela, minha tia tinha sumido e cancelado o convite. Minha mãe me mandou um print da mensagem da minha tia, dizendo que depois de saber da história do ataque, tinha percebido que a Renata tinha sérios problemas de controle, que não tinha gostado nem um pouco de ela não ter se desculpado no chá de panela, e que além disso já tinha encontrado uma candidata mais qualificada para o cargo. Achei a atitude da minha tia super sensata. Falei para minha mãe que não ia me meter, que nepotismo era a maior furada. A verdade é que a Renata não tinha conseguido o emprego porque era incompetente. Não queria me meter na empresa da minha tia, então cortei a conversa. Minha mãe, possessa, começou a gritar comigo, dizendo que eu tinha detonado a imagem da Renata na frente da família, que tinha feito a boazinha para ganhar a simpatia de todos. Disse que eu não precisava ter relembrado aquela história no meu chá de panela, que eu tinha pintado a Renata como uma louca descontrolada, que mesmo eu tendo a chamado de perdedora nada justificava a agressão, que eu tinha prejudicado a minha irmã de propósito. Você nunca deu uma chance para Renata mudar. Você é igualzinha ao seu pai, rancorosa e vingativa. Ela gritou, antes de desligar o telefone. Não aguentei e desliguei na cara dela. Bloqueei meus pais. Fiquei pensando se tinha feito a coisa certa em contar a história toda. Minha mãe tinha razão? Será que eu não tinha dado uma chance para Renata mudar? E se eu estivesse sendo tão tóxica quanto eles, perpetuando esse ciclo de ódio e ressentimento? Primeira atualização. Gente, obrigada pelas mensagens. Fico feliz em saber que não estou sozinha nessa. Depois que bloqueei meus pais, eles, claro, vieram até a minha casa. Falei que não tinha tempo para aquilo, que estava a mil com os preparativos do casamento, que ia sair para a prova do vestido. Eles não foram embora, nem com a ameaça de chamar a polícia. Para não causar um barraco, deixei eles entrarem, mas avisei que seria rápido. Meus pais foram direto ao ponto. Minha tia tinha cancelado o emprego da Renata por minha culpa. Insistiram que eu ligasse para minha tia e garantisse o emprego para minha irmã. A Renata me interrompeu. Para minha surpresa, ela não estava com a mesma pose de vítima de sempre. Parecia cansada, abatida. Mãe, pai, chega, ela disse, com a voz rouca. Eu não quero o emprego da tia. Eu não quero nada da Carol. Eu só quero que vocês parem de me usar como desculpa para brigar com ela. Juro que não sabia o que sentir. Depois de 6 anos, será que ela estava sendo sincera? Ou era só mais uma manipulação para me comover? Fui direta. Renata, você quer se desculpar de verdade ou só está aqui por causa do emprego? Porque se for por causa do emprego, pode ir embora porque não vou te ajudar. Ela pareceu surpresa, mas explicou que queria se desculpar de verdade, que meus pais estavam ali por causa do emprego. Eu sei que demorei demais, mas eu precisava dizer isso. Eu sinto muito por tudo que eu te fiz, Carol. Eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, mas eu precisava tirar esse peso da minha consciência. Meus pais ficaram até sem graça, percebi que eles não estavam sabendo da conversa. Renata, com a maior calma, disse que não fazia questão do cargo, que nesses 6 anos tinha pensado muito sobre o que tinha feito, mas sempre arrumava uma desculpa para não se desculpar, que depois do chá de panela, tinha percebido que não dava mais para negar o quanto tinha me magoado, que sentia inveja de mim desde criança, que sempre achou que tinha que competir comigo, que tinha jogado a adolescência fora por causa dessa rivalidade boba, que poderíamos ter sido amigas, e que tinha me afastado porque sempre me viu como uma inimiga. Eu sei que isso não justifica nada, mas eu precisava que você soubesse, ela concluiu, com os olhos marejados. Ouvir tudo aquilo foi surreal, confesso que chorei. Chorei de alívio, de tristeza, de raiva, de esperança. Era como se um nó que estava preso na minha garganta há anos finalmente tivesse se desfeito. Ela se dirigiu ao Ricardo e pediu desculpas pela forma como o tinha tratado naquele dia. Disse que tinha demorado para perceber o quanto tinha se tornado uma pessoa amarga. E sem esperar por uma resposta foi embora. Ficamos todos ali boquiabertos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois que meus pais foram embora, Ricardo e eu saímos para a prova do vestido. Só fomos conversar sobre o assunto horas depois. E aí, o que você achou? Ricardo perguntou, com a voz hesitante. Eu não sei, respondi, sincera. Ainda preciso de tempo para processar tudo isso. Mas, por incrível que pareça, o pedido de desculpas da Renata me pareceu sincero. Talvez tenha demorado 6 anos, mas ela finalmente tinha amadurecido. E os seus pais?
Ele perguntou, com um olhar preocupado. Eles? Ah, eles são um caso à parte. Acho que eles nunca vão entender o mal que fizeram para nós duas. Mas quer saber? Eu não vou mais me importar com isso. Chega de carregar o peso das expectativas deles nas minhas costas. Já a desbloqueei no WhatsApp. Quem sabe, um dia, a gente não consegue ser amiga de verdade. Segunda atualização. Gente, esqueci de falar dos meus pais. Desculpa, a cabeça estava tão cheia com a história da Renata que acabei me esquecendo. Eles não entraram em contato desde a visita. E nem vão entrar. Decidi que não quero mais essa novela na minha vida. Culpo meus pais por grande parte dessa confusão com a minha irmã. Tiveram todas as chances de serem pais melhores, mas preferiram alimentar a discórdia. Cansei de tentar agradá-los, de perdoar as grosserias. A partir de agora, cada um para o seu lado. Ricardo e eu vamos entrar em contato com eles nos próximos dias para avisar que eles não são mais bem-vindos no casamento. Melhor prevenir do que remediar. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Carol, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu precisava te dizer uma coisa. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo que eu fiz, por tudo que eu não fiz. Eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, mas eu precisava que você soubesse que eu me arrependo. A mensagem me pegou de surpresa. Era a primeira vez em anos que minha mãe admitia a culpa. Mas será que era sincero? Ou só mais uma tentativa de manipulação? Decidi não responder. Precisava de tempo para processar aquilo. Terceira atualização. Casei. A cerimônia foi linda, tudo perfeito, como sempre sonhei. Mas a ausência dos meus pais pairava no ar como uma sombra. Antes de entrar na igreja, recebi um e-mail do meu pai, curto e seco. Seja feliz, não espere que nos arrependamos. As palavras geladas cortaram meu coração, mas respirei fundo e segui em frente. Nem precisei avisar meus pais que eles não eram bem-vindos no casamento. Eles mesmos haviam deixado claro que não viriam. Preferimos seguir a vida sem nos preocupar com filhas ingratas, dizia o último e-mail da minha mãe, antes de me bloquear em todas as redes sociais. Era um ponto final doloroso, mas talvez necessário. A boa notícia é que entrei em contato com a Renata alguns dias depois da última atualização. Para minha surpresa, ela não só aceitou o convite para o casamento, como fez questão de me ajudar com os preparativos. Durante a festa, a vi dançando e rindo com os meus amigos, e por um breve momento, vislumbrei a possibilidade de uma amizade genuína entre nós. No final da noite, a Renata me chamou para um canto. Obrigada por me convidar, ela disse, com os olhos brilhando. Eu sei que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas estou disposta a tentar. Quero ser uma irmã melhor para você, Carol. As palavras da Renata me aqueceram o coração, mas a realidade era mais complexa. Sabia que a confiança não se reconstrói da noite para o dia, e que cicatrizes antigas podem reabrir a qualquer momento. A nossa relação ainda era frágil, como um vaso recém-colado, prestes a se estilhaçar ao menor toque. Agora, Ricardo e eu estamos curtindo a nossa lua de mel em Fernando de Noronha. As praias são paradisíacas, o sol brilha forte, mas a lembrança dos meus pais e a incerteza sobre o futuro com a Renata me assombram em alguns momentos. Enquanto observava o pôr do sol em Fernando de Noronha, pensei em meus pais. Suas ações, embora equivocadas, vinham de um lugar de amor distorcido. Eles queriam nos preparar para um mundo que viam como hostil, mas acabaram criando hostilidade em casa. Agora, cabe a mim e a Renata quebrar esse ciclo, aprender a ser aliadas em vez de rivais. A vida nunca esteve tão boa, mas também nunca pareceu tão incerta. Afinal, como dizia minha mãe, irmã é para sempre. E mesmo que essa frase tenha me irritado por tantos anos hoje, ela soa como um lembrete de que os laços familiares, por mais dolorosos que sejam, nunca se rompem por completo. Resta saber se um dia seremos capazes de transformar esse para sempre em algo positivo, ou se continuaremos aprisionadas em um ciclo de ódio e ressentimento. O tempo dirá. E aí, pessoal, o que acharam desse relato? Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma história incrível que a gente traz todo dia para vocês. Quer mais conteúdo assim? Comenta aqui embaixo que tipo de história você quer ouvir nos próximos vídeos. Sua opinião é super importante pra gente. E lembrem-se, a internet está cheia de histórias incríveis, mas nenhuma delas ganha vida como aqui no Ecos do Reddit. Ah, e não vão embora ainda. Tá vendo esses vídeos aparecendo na tela? São mais histórias incríveis que a gente preparou para você. Clica aí e continue sua maratona de Ecos do Reddit. Até a próxima!